Olá. Mergulhar nas regras de um processo judicial, pode parecer bem complexo, quase um labirinto mesmo. Mas olha, entender a lógica por trás, os bastidores de como a justiça opera, é essencial e, sério, pode até ser surpreendente. É verdade. Muita gente acha que é só um monte de papel e burocracia, mas tem toda uma lógica por trás para garantir que as coisas funcionem, né? Exato. E hoje a gente vai desbravar uma parte crucial desse, digamos, manual de instruções da Justiça Civil brasileira. São os artigos 188 a 275 do Código de Processo Civil. Isso aí. Esses artigos tratam de como os atos devem ser feitos, a forma, o tempo, o lugar, e também de como as pessoas são chamadas para o processo e informadas sobre o que acontece, a citação e a intimação. E a nossa fonte aqui é o próprio texto da lei, né? Exatamente, o Código de Processo Civil. Então, nossa missão aqui é tentar descomplicar um pouco esses conceitos. Queremos pegar o essencial sobre a forma, o tempo dos atos, o impacto da tecnologia nisso tudo e, claro, como a comunicação oficial funciona para garantir que todo mundo seja ouvido. Perfeito. Entender não só o que a lei diz, mas tentar entender o porquê por trás da regra. Certo, vamos começar pelo básico, então. Um processo é cheio de atos, né? Petições, decisões, audiências. Existe uma forma super rígida para tudo isso? Ou tem uma certa flexibilidade? Olha, a regra geral, que a gente já vê no artigo 188, é a da liberdade das formas. Liberdade das formas? Como assim? Quer dizer que, um ato não precisa seguir um modelo engessado, sabe? A não ser que a lei especificamente exija um formato. O que importa mesmo é que o ato cumpra a finalidade para que ele foi feito. Ah, entendi. Então, se o objetivo foi alcançado, mesmo que não esteja no padrão, tá valendo. Exatamente. Por exemplo, se a outra parte entendeu direitinho o que foi pedido numa petição, mesmo que ela não esteja, formatada como manda o figurino, o ato é válido. A ideia é evitar anular coisas por puro formalismo, sabe? Focar na eficiência. Interessante isso. E quanto à transparência? Tudo o que acontece num processo é público. Qualquer um pode chegar e dar uma olhada. Então, a regra geral é essa sim, a publicidade. O artigo 189 diz isso. Em tese, qualquer pessoa pode consultar os autos. Mas tem exceção, eu imagino. Tem sim. Exceções importantes para proteger direitos mais sensíveis. São os casos que correm em segredo de justiça. E quais seriam esses casos? Basicamente, aqueles que envolvem interesse público ou social relevante. Quase tudo de direito de família, tipo divórcio, guarda de filho, pensão alimentícia. Casos com informações protegidas pela intimidade, como dados bancários ou fiscais, e também processos que discutem arbitragem, se as partes combinaram confidencialidade antes. Certo. Nesses casos sigilosos, quem pode acessar? Aí fica restrito, né? Só as partes envolvidas e os advogados delas. O parágrafo 1º do 189 deixa isso claro. Entendi. Protege a privacidade onde precisa. Agora, uma coisa que me deixou curiosa. As partes podem, elas mesmas, definir algumas regras para o próprio processo? Tipo, combinar como as coisas vão andar? Podem, e essa é uma das novidades bem legais do Código, está lá no artigo 190. É o chamado negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual soa complexo. Mas a ideia é simples. Se o direito que está sendo discutido permite um acordo, o que a gente chama tecnicamente de autocomposição, e as partes são capazes, elas podem sim combinar mudanças no procedimento. Que tipo de mudanças? Várias. Podem ajustar prazos entre elas, combinar como vão produzir uma prova específica, dividir responsabilidades de um jeito diferente do que a lei prevê. É um jeito de dar mais autonomia para as partes dentro do processo delas. Uau! Isso parece dar bastante poder para as partes mesmo. Mas tem algum limite? Algum controle? Com certeza. Não é terra de ninguém, né? O juiz sempre vai dar uma olhada na validade desses acordos. Ele pode impedir ou modificar cláusulas se achar que são abusivas, tipo num contrato onde uma parte é muito mais fraca, ou se o acordo violar alguma regra fundamental do processo. O parágrafo único do 190 fala disso. Ah, bom. Tem um filtro judicial, então. Tem sim. E tem outra ferramenta interessante de gestão do tempo no artigo 191. O calendário processual. Calendário, como funciona? O juiz e as partes podem juntos
Combinar um calendário com datas fixas para os próximos atos importantes do processo, tipo, dia X entrega tal documento, dia Y tem audiência. E qual a vantagem disso? Agilidade. Esse calendário combinado vira lei entre eles, vincula todo mundo. E o melhor, dispensa futuras intimações para aqueles atos que já estão agendados. Isso pode acelerar bastante o andamento. Faz sentido. Menos papelada, menos tempo de espera. E antes de mudar de bloco, uma nota rápida sobre o artigo 192, né? Língua portuguesa é obrigatória. Isso. Tudo no processo tem que ser em português. Documento em língua estrangeira só vale com tradução juramentada, ou por via diplomática em alguns casos. Regra básica, mas importante. Beleza. Então, vimos essa tensão. Regras para dar ordem, mas também flexibilidade. E como a tecnologia entra nisso tudo? O processo hoje é quase todo digital, certo? Sem dúvida. O artigo 193 é o marco disso. Ele diz que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Produzidos, comunicados, armazenados, validados. Tudo eletronicamente. Hoje o PJ, o ESAGE, enfim, o processo eletrônico é a regra disparada. E não basta só digitalizar, né? O sistema tem que funcionar bem. Exato. O artigo 194 traz os princípios que esses sistemas têm que seguir. Quais são os principais? Olha, tem que garantir a publicidade, respeitando o segredo de justiça, claro, o acesso fácil para as partes e advogados poderem usar e participar, inclusive de audiência online. Tem que garantir a disponibilidade, o sistema não pode viver caindo, né? Imagina o desespero perto do prazo. Pois é, e tem também a interoperabilidade, que é a capacidade de diferentes sistemas judiciais conversarem entre si, e a acessibilidade para pessoas com deficiência. É fundamental. E a segurança? Como fica? Super importante. O artigo 195 detalha requisitos técnicos, padrões abertos, autenticidade e integridade dos documentos, registro do tempo exato do ato, temporalidade, não repúdio, para garantir quem fez o quê, conservação segura e, claro, confidencialidade nos casos de segredo de justiça. E quem fiscaliza isso tudo? Quem define esses padrões? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e os próprios tribunais têm um papel central nisso, como diz o artigo 196. Eles regulamentam e garantem que os sistemas sigam essas regras. E se o sistema do tribunal falhar? Acontece, né? O que a parte faz se perder um prazo por causa disso? A lei pensa nisso. O artigo 197 diz que as informações nos sites dos tribunais são consideradas oficiais. Mas o parágrafo único dele remete para o artigo 223. Se houver uma falha técnica comprovada no sistema, isso pode ser considerado justa causa. Justa causa. E o que isso significa? Significa que a parte pode pedir para não perder o prazo, para ter o prazo devolvido, porque ela foi impedida de cumprir por um problema alheio à vontade dela. No caso, a falha do sistema do próprio judiciário. Ufa, um alívio. E para quem não tem computador ou internet fácil? A lei pensa nisso. Pensa sim. O artigo 198 obriga os tribunais a oferecerem equipamentos de acesso gratuito nos fóruns para consulta e prática de atos, e o artigo 199 reforça que os sistemas e sites têm que ser acessíveis para pessoas com deficiência. É um esforço para não deixar ninguém para trás com a digitalização. Entendido. A tecnologia ajuda muito, mas vem com responsabilidades. Agora, mudando um pouco o foco, quem são os personagens principais nesse palco do processo? O que cada um faz? Basicamente, temos as partes autor, réu, talvez um terceiro interessado, o juiz e os serventuários da justiça, que é o pessoal do cartório. O escrivão, o chefe de secretaria. Certo. E as partes, o que elas fazem? As partes praticam os atos que expressam a vontade delas no processo, buscando criar, modificar ou extinguir direitos ali dentro. Isso está no artigo 200. Pedir algo para o juiz, recorrer de uma decisão, apresentar provas. E desistir da ação, por exemplo? Também é um ato da parte. Mas a desistência, por exemplo, só produz efeito depois que o juiz homologa. Ou seja, concorda com ela. Está no parágrafo único do 200. E as partes têm direito a recibo quando entregam documentos. E não podem ficar rabiscando nas margens dos autos. Artigos 201 e 202. Ok. E o juiz? Quais são as decisões dele? A gente ouve falar em sentença, despacho. Qual a diferença? O artigo 203 organiza bem isso. Os pronunciamentos do juiz são de 3 tipos principais:
Primeiro, a sentença. É a decisão que põe fim à fase principal do processo, a chamada fase de conhecimento, ou então extingue uma execução. Tipo, o fim do jogo naquela etapa. Exato. Depois tem a decisão interlocutória. São outras decisões importantes que o juiz toma no meio do caminho, mas que não encerram o processo. Resolvem uma questão sobre uma prova, uma medida urgente. E o despacho? Despachos são atos mais simples, de mero andamento. Coisas tipo, intime-se a outra parte, vista ao Ministério Público. Servem para fazer o processo caminhar. Ah, e tem os atos ordinatórios, que são ainda mais simples, tipo juntar um documento que chegou, e esses podem ser feitos direto pelo servidor do cartório. E nos tribunais, quando a decisão é de um grupo de juízes? Aí chama acórdão. É o julgamento feito por um órgão colegiado, tipo uma turma ou câmara do tribunal. Está no artigo 204. E como essas decisões são formalizadas? O artigo 205 diz que tem que ser redigidos, datados e assinados. Hoje a assinatura é quase sempre eletrônica, né? Se for uma decisão oral em audiência, o servidor documenta tudo. E uma parte importante, os despachos, as decisões, a parte principal da sentença, o dispositivo, e a ementa do acórdão são publicados no Diário de Justiça eletrônico para dar publicidade. Entendido. E o pessoal do cartório? O escrivão, o chefe de secretaria, qual a função deles nesse fluxo? Eles são cruciais para a organização e documentação. Os artigos 206 a 211 detalham as tarefas deles. Eles que autuam o processo, ou seja, registram o início, numeram as páginas, hoje eletrônicas, fazem os termos de juntada, de vista, certificam o que aconteceu quando alguém não pode ou não quer assinar. Eles cuidam da saúde formal do processo, digamos assim. Exatamente. Documentam os atos em audiência, hoje muitas vezes gravados, cuidam para não ter espaços em branco, rasuras, sem correção nos documentos físicos, quando ainda existem, essas coisas. Garantem a ordem e a segurança dos registros. Ok, temos os atores e seus papéis definidos. Agora, uma questão que sempre pega: o tempo. Existem regras sobre quando os atos podem acontecer? Horários, dias? Sim, tempo é fundamental no processo. A regra geral, no artigo 212, é que os atos são praticados em dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite. Só nesse horário? É o horário normal de expediente forense para a prática da maioria dos atos. Mas tem uma exceção super importante no parágrafo 2º. Atos como citação, intimação e penhora podem acontecer fora desse horário e até em feriados ou férias forenses. Ah, então o oficial de justiça pode bater na porta no sábado. Pode, mas sempre respeitando a regra da Constituição sobre a inviolabilidade do domicílio, né? Ninguém pode invadir a casa alheia à noite, por exemplo, sem ordem judicial específica para isso. Mas durante o dia, em feriado ou fim de semana, para esses atos específicos, pode sim. E para os atos eletrônicos? O prazo final sempre acaba às 20 horas? Não. Aí tem outra flexibilidade importante, no artigo 213. Para os atos que podem ser feitos eletronicamente, o prazo vai até às 24 horas do último dia. Isso ajuda muito quem deixa para a última hora. Imagino. E nas férias forenses, que ainda existem em alguns lugares, e feriados? Tudo para mesmo. A regra geral no artigo 214 é que sim, os prazos ficam suspensos e não se pratica a maioria dos atos. Mas, como a gente viu, citação, intimação e penhora podem acontecer. E, claro, medidas urgentes, tipo uma liminar para a saúde, não podem esperar. E tem algum tipo de processo que não para nunca? Tem sim. O artigo 215 lista alguns. Processos de jurisdição voluntária, que não tem briga, tipo um pedido de alvará, ações para conservar direitos, ação de alimentos, processos sobre nomeação ou remoção de tutor ou curador. Esses não param nas férias. E vale lembrar, sábados, domingos e dias sem expediente no fórum são considerados feriados forenses para contagem de prazo. Está no artigo 216. Certo. E o local? Sempre no fórum? Normalmente sim, na sede do juízo, como diz o artigo 217. Mas pode ser em outro lugar, se for necessário, por alguma deferência, tipo ouvir uma autoridade, por interesse da justiça, pela natureza do ato, uma inspeção num local, ou se tiver algum obstáculo que impeça de ser no fórum. Ok.
Agora chegamos àquela parte que, como eu disse, tira o sono. Os prazos. Como funciona a contagem regressiva no processo? Qual a regra de ouro? A regra de ouro, e olha, essa foi uma das mudanças mais importantes do Código de 2015, está no artigo 219. Prazos processuais contados em dias, agora, são computados só em dias úteis. Só dias úteis, isso faz uma diferença enorme, né? Total. Acabou aquela contagem corrida que incluía fim de semana e feriado no meio. Deu um respiro muito maior para advogados e partes prepararem suas manifestações. E se a lei ou o juiz não falarem nada, qual o prazo para a parte fazer alguma coisa? Se não houver prazo específico definido, a regra geral do artigo 218 é de 5 dias úteis para a parte praticar o ato que lhe compete. E uma coisa crucial: perder o prazo significa perder o direito de fazer aquele ato. É a chamada preclusão temporal, lá no artigo 223. Não tem choro nem vela. Perdeu, perdeu. Em regra, sim. A única chance de salvar um prazo perdido é conseguir provar a ocorrência de uma justa causa. E o que seria essa justa causa? O parágrafo 2º do 223 explica. É um evento inesperado, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. Tipo, uma internação hospitalar grave e repentina, uma falha geral no sistema do tribunal que durou o dia todo. Tem que ser algo realmente forte e comprovado. Entendi. Tem que ser um motivo muito sério mesmo. E como se conta o prazo na prática? Exclui o primeiro dia e inclui o último? Exatamente essa regra no artigo 224. Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Se o dia do começo ou o dia do vencimento caírem num sábado, domingo, feriado ou num dia que o expediente no fórum foi diferente ou teve indisponibilidade eletrônica comprovada, o prazo é prorrogado para o próximo dia útil seguinte. E para publicação no diário eletrônico, que é super comum? Tem uma regra específica nos parágrafos 2º e 3º do 224. A data de publicação considerada é o primeiro dia útil seguinte, ao dia em que a informação foi disponibilizada no diário, e o prazo começa a contar no primeiro dia útil seguinte a essa data de publicação. Parece confuso, mas na prática funciona. Tem que ficar atento a esses detalhes da contagem. E os prazos podem ser aumentados em alguma situação? Podem. O artigo 222 prevê que o juiz pode estender prazos em locais de difícil transporte ou em caso de calamidade pública. Mas o juiz não pode reduzir prazo que a lei define como peremptório, ou seja, que não pode ser mudado sem acordo das partes. E aquela história de prazo em dobro, ainda existe? Existia e era muito importante, no artigo 229. Dava prazo em dobro para partes no mesmo polo, tipo vários réus, que tivessem advogados diferentes, de escritórios diferentes. Era para compensar a dificuldade de comunicação e cópia no processo físico. Era. Não é mais assim? Então, aqui está o pulo do gato. O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que essa regra do prazo em dobro não se aplica aos processos eletrônicos. Opa! Peraí, então no processo eletrônico, que é a maioria hoje, não tem mais prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes? Em regra, não. Como um processo eletrônico, o acesso aos autos é simultâneo e fácil para todos os advogados cadastrados, o legislador entendeu que não se justificava mais manter o prazo em dobro nessa situação. Essa é uma mudança que ainda pega muita gente de surpresa. Nossa, essa dica é valiosíssima. Muita atenção nisso, então. Prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes no eletrônico. Já era. Exatamente. Salvo alguma situação muito específica que o juiz decida de outra forma, mas a regra geral é não aplicar mais. Entendido. E para fechar essa parte de prazos, quando ele começa a correr de fato, qual o marco inicial? Depende de como a pessoa foi intimada, né? Isso, o artigo 231 lista várias situações. O início do prazo depende de como a comunicação foi feita e principalmente de quando a prova dessa comunicação foi juntada aos autos, no caso do processo físico, ou registrada no sistema no eletrônico. Por exemplo, se a intimação foi pelo correio, o prazo geralmente começa a contar da data de juntada do aviso de recebimento AR aos autos. Se foi por oficial de justiça, da data de juntada do mandado cumprido.
Se foi por meio eletrônico, Aí é diferente. sim, geralmente começa no dia útil seguinte à data em que a parte efetivamente consulta o teor da intimação eletrônica, ou no dia útil seguinte ao término do prazo que ela tinha para fazer essa consulta, geralmente 10 dias corridos. E tem uma regra nova específica para citação eletrônica, que veio com a Lei 14.195 de 2021. Qual regra? Para citação feita por meio eletrônico, o prazo de defesa começa a contar no 5º dia útil seguinte à confirmação de recebimento da citação pelo citado. É um marco diferente. Então cada forma de comunicação tem um gatilho diferente para o início do prazo. Tem que ficar bem atento a isso. Exatamente. E os artigos 233 a 235 falam sobre o controle desses prazos, inclusive com penalidades para servidor ou juiz que atrasa sem justificativa. Prazos definidos, contados em dias úteis, marcos iniciais claros, traz mais segurança para o jogo. Agora, vamos para a comunicação em si. Como o processo conversa oficialmente com as pessoas? Começando pelo primeiríssimo chamado, a citação. A citação, definida lá no artigo 238, é o ato pelo qual se chama o réu, o executado ou qualquer outra pessoa que precise participar do processo, para que ela venha fazer parte da relação processual e possa se defender. É tipo o convite oficial para entrar no jogo, né? Exatamente. E é um ato tão fundamental, mas tão fundamental, que o artigo 239 diz que sem uma citação válida, o processo é, em regra, nulo, inválido desde o início. Nossa. Então, se não citar direito, tudo pode ir por água abaixo. Pode. A única exceção é se o réu, mesmo sem ser citado formalmente, comparece espontaneamente ao processo para se defender. O comparecimento dele conserta a falta ou o defeito da citação. E quais os efeitos de uma citação feita corretamente? Por que ela é tão importante assim? Ela tem efeitos poderosos, listados no artigo 240. Primeiro, ela induz a litispendência. Litispendência. O que é isso? Significa que aquele conflito já está pendente na justiça. Isso impede que a mesma ação entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa, seja proposta novamente em outro lugar. Evita decisões conflitantes. Ok, evita duplicidade. Que mais? Torna a coisa ou direito discutido litigioso. Ou seja, quem adquirir aquela coisa depois da citação sabe que ela está sub júdice, sujeita à decisão final do processo. E também constitui devedor em mora, ou seja, marca oficialmente o atraso no cumprimento de uma obrigação. E tem um efeito sobre a prescrição também, né? Tem, e é talvez o mais importante na prática. A citação válida interrompe o prazo da prescrição, aquele prazo que a pessoa tinha para entrar com a ação, sabe? E o melhor, essa interrupção retroage lá para a data em que a ação foi proposta. Isso protege o direito do autor que entrou com a ação dentro do prazo legal, mesmo que a citação demore um pouco para acontecer. Uau, isso é muito relevante. Mas o autor tem que fazer a parte dele para a citação acontecer rápido, né? Tem. O parágrafo 2º do 240 diz que o autor tem que tomar as providências para viabilizar a citação em até 10 dias depois do despacho do juiz que ordena a citação. Se ele não fizer isso, perde esse efeito de interromper a prescrição lá na data da propositura. Mas claro, se a demora for culpa exclusiva do mecanismo da justiça, aí o autor não pode ser prejudicado. Entendi. Protege o autor, mas exige diligência dele também. E como essa citação acontece hoje? Qual a forma preferencial? Mudou recentemente, né? Mudou, e muito. A Lei 14.195 de 2021 alterou o artigo 246 e colocou a citação por meio eletrônico como a forma preferencial. Então, a regra agora é mandar um e-mail oficial. Basicamente, sim. A citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, usando os endereços eletrônicos que as pessoas e principalmente as empresas são obrigadas a manter cadastrados nos bancos de dados do Poder Judiciário. Empresas são obrigadas a ter esse cadastro? Sim, o parágrafo 1º do 246 é claro. Empresas públicas e privadas têm que manter esse cadastro atualizado para receber citações e intimações eletrônicas. É uma obrigação. E como funciona? Manda o aviso e pronto? Manda o aviso e o citado tem 3 dias úteis para confirmar o recebimento eletrônico.
Essa confirmação é crucial. E se a pessoa ou a empresa não confirmar nesse prazo de 3 dias úteis, o que acontece? O processo para. De jeito nenhum. Se não houver a confirmação eletrônica em 3 dias úteis, o parágrafo 1º-A do 246 determina que a citação seja feita pelos outros meios que já existiam. Quais seriam? Aí volta para os métodos, digamos, tradicionais. Pelo correio, com aviso de recebimento, AR, que está no artigo 248, por oficial de justiça, conforme o artigo 249, pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria, se a pessoa aparecer no cartório, ou, em último caso, por edital. Entendi. O eletrônico é a primeira tentativa, mas se não rolar a confirmação, partem para os outros. E tem alguma consequência para quem não confirma o recebimento eletrônico? Tem sim. E é importante saber disso. O parágrafo 1º-C diz que se a pessoa deixar de confirmar o recebimento sem uma justa causa, isso pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E qual a punição para isso? Multa. Uma multa de até 5% do valor da causa. Ou seja, não é para ignorar a citação eletrônica sem motivo. E a pessoa ainda vai ter que apresentar uma justificativa para o juiz do porquê não confirmou. Recado dado. É para levar a sério a comunicação eletrônica. E essa regra vale para todo mundo, até para o governo? Vale sim. O parágrafo 2º estende essa regra para os entes públicos. Só tem uma exceção para microempresas e empresas de pequeno porte que ainda não têm o cadastro eletrônico obrigatório lá na RedSim. Para essas, a citação eletrônica ainda não é a regra absoluta. Ok. E quando que a citação não vai ser eletrônica ou pelo correio, mesmo que funcione? O artigo 247 lista algumas situações. Em ações de Estado, tipo divórcio e investigação de paternidade, quando o réu for incapaz, quando for pessoa de direito público, embora a regra do 246 agora se aplique a eles também, o 247 ainda tem essa previsão, quando o local não tiver entrega de correio, ou se o próprio autor justificar para o juiz que outra forma é melhor naquele caso específico. Entendi. E a citação pelo correio, como funciona na prática? É aquela carta registrada com cópia da petição inicial e da decisão do juiz, enviada para o endereço do réu, com aviso de recebimento, o AR, que alguém tem que assinar quando recebe. Para a pessoa jurídica ou condomínio, a entrega para o funcionário da portaria responsável por recebimento de correspondência é considerada válida. Certo. E o oficial de justiça? Quando ele entra em cena para fazer a citação? Ele entra quando a lei manda especificamente que seja por oficial, ou quando a citação pelo correio não deu certo, o AR voltou negativo, ou quando não cabe citação eletrônica ou pelo correio, por algum daqueles motivos do artigo 247. E o que o oficial faz? Ele recebe um mandado de citação, que tem todas as informações, quem são as partes, o que se pede, o prazo para defesa, procura o réu e, encontrando, lê o mandado para ele, entrega a cópia da petição, a contrafé, e pega a assinatura dele no mandado, certificando tudo o que aconteceu. Se a pessoa se recusar a assinar, o oficial certifica a recusa e a citação vale do mesmo jeito. E tem aquela situação famosa da pessoa que fica se escondendo do oficial, né? A tal citação por hora certa. Como funciona isso? Ah, sim. Essa está nos artigos 252 a 254. É para evitar que a pessoa frustre a citação de propósito. Funciona assim. Se o oficial for procurar o réu por 2 vezes no endereço dele sem encontrar, mas suspeitar que ele está se ocultando. Como ele suspeita? Pelas circunstâncias, né? Vizinhos informam que ele mora ali, mas nunca está quando o oficial aparece, luzes acesas, barulho dentro de casa. Se o oficial tiver essa suspeita fundada, ele avisa qualquer familiar ou vizinho que encontrar que voltará no dia útil seguinte, em hora marcada, para fazer a citação. E aí ele volta na hora marcada? Exato. No dia e hora designados, o oficial volta. Se encontrar o réu, ótimo, faz a citação normal. Mas se o réu não estiver de novo, o oficial realiza a citação mesmo assim, na pessoa de quem ele encontrar, um familiar, vizinho, porteiro, desde que ele certifique que realmente havia ocultação. Ele deixa a contrafé com essa pessoa e avisa que será nomeado um curador especial para o réu. Curador especial, por quê? Para garantir o direito de defesa. Como o réu foi citado de uma forma ficta,
Sem ter recebido pessoalmente, a lei exige, artigo 72, que o juiz nomeie um advogado, geralmente da Defensoria Pública ou um dativo, para apresentar a defesa por ele. O cartório depois ainda manda uma carta para o réu avisando sobre a citação por hora certa e a nomeação do curador. É uma garantia. Entendi. É um jeito de fazer o processo andar, mas com proteção para o réu que talvez nem saiba que foi citado e se a pessoa sumiu mesmo, ou está num lugar que ninguém sabe ou inacessível. Aí a solução é a citação por edital, prevista no artigo 256. Edital? Tipo, publicar num jornal? Antigamente era mais em jornal. Hoje, a regra é publicar o edital no site do próprio tribunal e também numa plataforma online mantida pelo CNJ, o que dá uma divulgação nacional. O edital é um chamado público. E quando se usa o edital? Quando o réu é desconhecido ou incerto, tipo, os herdeiros de fulano. Ou quando o lugar onde ele está é ignorado, incerto ou inacessível. Considera-se ignorado depois que se tenta localizar a pessoa por vários meios, ofícios para concessionárias, etc., sem sucesso. Também se usa edital quando o país estrangeiro onde a pessoa está se recusa a cumprir a carta rogatória de citação. E como é esse edital? Ele tem requisitos específicos, artigo 257. Tem que identificar o processo, as partes, a finalidade da citação, o prazo para a resposta, que varia de 20 a 60 dias contados da publicação, e a advertência de que, se não houver resposta, será nomeado um curador especial. Ah, então aqui também tem curador especial se o réu não aparece. Sim, exatamente pela mesma razão. Como a citação não foi pessoal, presume-se que o réu pode não ter tido ciência real. Então, para garantir a defesa, nomeia-se um curador. E cuidado! Pedir citação por edital, sabendo onde o réu está, é má-fé e gera multa pesada, artigo 258. Certo. Citação feita, seja como for, o réu está no processo. Mas a comunicação não acaba aí, né? Como as outras decisões, os outros atos são comunicados. Exato. A citação é para chamar para o processo. Para as comunicações seguintes, o ato é a intimação, definida no artigo 269. Qual a diferença principal? A intimação serve para dar ciência às partes, advogados, Ministério Público, etc., dos atos e termos que já aconteceram no processo, uma decisão, um despacho, uma juntada de documento, ou para convocá-los a fazer algo, comparecer a uma audiência, apresentar um documento, pagar custas. Ela mantém todo mundo informado e ciente do que precisa fazer. E como a intimação é feita? Também eletrônica? Preferencialmente, sim. O artigo 270 diz que as intimações devem ocorrer, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. Hoje, a maioria das intimações acontece diretamente nos sistemas de processo eletrônico, onde os advogados cadastrados recebem os avisos. E quando não é direto no sistema? Qual a forma mais comum? A publicação no órgão oficial, que hoje é o Diário de Justiça Eletrônico, DJAE. Isso está no artigo 272. É a forma padrão de intimar os advogados. E aqui, tem alguma pegadinha? Algo importante para prestar atenção? Tem uma crucial. O parágrafo 2º do 272 diz que anula a intimação feita pelo DJE se não constar corretamente o nome da parte e principalmente o nome do advogado e o número da OAB dele. Qualquer errinho no nome ou número pode invalidar a intimação. Nossa, tem que conferir sempre então. Sempre. Advogado tem que ter o hábito de conferir as publicações com muito cuidado. E mais, se o advogado pedir expressamente na petição que as intimações sejam feitas em nome de um advogado específico do escritório, esse pedido tem que ser atendido, senão a intimação também anula. Parágrafo 5º. Isso é muito comum em escritórios grandes. Erros da publicação podem custar caro. E se não tiver DJE na cidade? Ou for impossível usar por algum motivo? Aí o artigo 273 traz as alternativas. O escrivão pode intimar o advogado pessoalmente, se ele estiver na sede do juízo, ou por carta registrada com AR, se ele for de fora. Mas isso é mais raro hoje em dia. E a regra geral do 274 é que as intimações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, mas se não for possível, pode ser por correio ou até pessoalmente no cartório. E um detalhe importante do 274, presume-se válido o endereço, físico ou eletrônico, que a parte informou no processo. Se ela mudar e não avisar,
As intimações enviadas para o endereço antigo são consideradas válidas. Ou seja, mantenha seus dados atualizados no processo. Fundamental. E, por fim, o artigo 275 prevê a intimação por oficial de justiça, quando ela for frustrada por meio eletrônico ou pelo correio. E, pasme, até a intimação pode ser feita por hora certa ou por edital, se a pessoa estiver se ocultando ou em local inacessível. Ufa! Que jornada! Percorremos um longo caminho, hein? Desde a flexibilidade da forma dos atos, a revolução digital no processo, os papéis de cada um, a gestão do tempo e dos prazos, lembrando sempre, dias úteis, até as formas de chamar para o jogo com a citação e manter todo mundo informado com a intimação, sempre com o meio eletrônico como preferência agora. Foi uma boa varredura por essa parte tão importante do código. O que fica muito claro para mim é que conhecer essas regras não é só preciosismo ou burocracia. São mecanismos pensados para tentar equilibrar a busca por eficiência com a segurança jurídica e, principalmente, garantir o direito de defesa de todo mundo que participa de um processo. Perfeito. É exatamente isso que esses artigos do 188 ao 275 mostram. Essa busca constante por equilíbrio. De um lado, a gente vê a necessidade de certas formas, de prazos, de comunicações bem feitas, para dar previsibilidade, para garantir que ninguém seja pego de surpresa, para assegurar o contraditório à ampla defesa. E do outro lado? Do outro lado, uma pressão enorme por mais agilidade, por simplificação, por acesso à justiça mais fácil. Isso se reflete na liberdade das formas que a gente falou no começo, nos negócios processuais que dão autonomia às partes, no calendário processual e, claro, nessa digitalização massiva do processo, com a prioridade para o meio eletrônico na citação e na intimação. É um sistema tentando se adaptar aos novos tempos, né? É uma tensão permanente entre segurança e eficiência. E essa digitalização toda, que sem dúvida traz muitas vantagens de agilidade, de acesso remoto, nos deixa também com uma reflexão importante para finalizar, né? Qual seria? Como a gente garante que essa modernização toda, essa preferência pelo meio eletrônico, não acabe criando novas barreiras? Como a gente assegura que o cidadão que tem menos acesso à tecnologia ou que tem menos familiaridade com o computador, com a internet, com a própria linguagem jurídica, que ainda é complexa, não tenha seu acesso à justiça ou sua capacidade de entender e participar do processo diminuídos? É um ponto crucial. Como fazer a tecnologia incluir e não excluir? Exatamente. Esse é o grande desafio. Fazer com que a modernização sirva para ampliar o acesso à justiça para todos e não para criar um novo tipo de obstáculo para os mais vulneráveis digitalmente. É algo para a gente continuar pensando e buscando soluções. Uma provocação muito pertinente para a gente encerrar. Exploramos hoje os artigos 188 a 275 do Código de Processo Civil Brasileiro, essa visão geral sobre as engrenagens que movem o processo civil. Para quem quiser se aprofundar, a fonte primária, como dissemos, é o próprio Código.